Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia e contra o fascismo, contra a destruição das riquezas nacionais, entre elas a Petrobras. Eu venho acompanhando a saga da Petrobras nos últimos dias. Esta questão de tira o presidente da Petrobras, nomeia um general, Bolsonaro quer uma outra política de preços da Petrobras, não, querem destruir a Petrobras, Mercadante faz apelo ao general que vai assumir a Petrobras cai 20%, uma loucura, uma situação dificílima de destrinchar. E por mais que eu procure, de uma coisa eu tenho certeza. Qualquer ação de Bolsonaro é para destruir, não é para construir. Bolsonaro é demoníaco, como eu já disse aqui várias vezes. E o demônio é aquele que vem para destruir, para mentir e para roubar. O ato de Bolsonaro demitindo o presidente da Petrobras e nomeando para o seu lugar um general fez o preço das ações da Petrobras despencar em 20% no mercado financeiro. Mas a Petrobras não é uma empresa do mercado financeiro. Ela é, sim, uma empresa brasileira, estatal, que já foi grande força no mercado internacional, foi uma potência e que vem sendo paulatinamente destruída com a venda do pré-sal, venda de refinarias, mudança de política dela, enfraquecimento total da Petrobras. Isto seja só pelo comando do Castelo Branco ou de qualquer outro. É política do governo vender a Petrobras. Ou deixar aí um esqueleto de Petrobras, como é política do governo vender a Eletrobras, vender o Banco do Brasil, vender a Caixa Econômica, vender o Correio. É política do governo desmontar todo o Estado brasileiro. Esta é a política de Paulo Guedes. E não nos enganemos. A elite do atraso que governa o Brasil optou por uma pauta neoliberal, ou seja, pela destruição da intervenção do Estado na nação brasileira. Mas em aspas, porque cada vez que essa elite do atraso precisa de dinheiro, é nas tetas do Estado brasileiro que ela vai buscar esse dinheiro. Ela não tira do bolso dela para financiar as suas dívidas ou seus projetos. Ela precisa do Estado para isto, mas ela não quer o Estado interferindo nas questões do Brasil. É uma contradição. E, por outro lado, o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, disse que só sai no dia 20 e tanto de março, que é quando acaba o mandato dele. E Bolsonaro não pode demiti-lo. Em tese, pode tudo. Com um jipe e um soldado, Bolsonaro pode tudo. Mas não pode demiti-lo porque quem elege o presidente é o conselho da Petrobras. Bolsonaro tem que pedir ao conselho da Petrobras a saída de Castelo Branco e a nomeação do general. É por isso que o presidente do conselho, o presidente da Petrobras, diz: eu não vou sair, só vou sair quando acabar meu mandato. Ele está coberto de razão jurídica para isso. Mas a confusão sobre a Petrobras continua. Bolsonaro não é bonzinho. Ele não está preocupado com o povo brasileiro se está pagando botijão de gás a 105, 110 reais, que a gasolina está chegando a 6 reais, que o óleo diesel para os caminhoneiros está caríssimo. Não. Ele nomeou o general porque ele quer um general no comando da Petrobras. Quanto mais generais ele puder botar no comando das estatais brasileiras, no comando do Brasil, ele porá. Ele vai nomear um general para o Banco do Brasil. Ele já nomeou general para a Anvisa, para a Associação, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Temos um general. Tem general em tudo que é lugar. Tem um general como ministro da Saúde. Ele quer um governo cercado de generais para dar base de apoio, de sustentação a ele através das Forças Armadas.
Ele prepara o seu golpe, as Forças Armadas são coniventes com isso, a boquinha está boa, as Forças Armadas sempre estiveram presentes no poder brasileiro, é inegável, faz parte da história do Brasil, a presença das Forças Armadas na tutelagem, tutelando o povo e o governo brasileiro, e ele vai enchendo de militares. Ele é um maluco, ele não parou 2 vezes para pensar, ele sequer está pensando que a Petrobras caiu 20% no mercado internacional. O que ele fez eu quero nomear um general. Ele nem se lembrou de Paulo Guedes, do projeto privatista, do projeto neoliberal. Ele quer um general mais, bota mais um general lá dentro. O mercadante, habilmente, filho de militar, faz um apelo ao general, ao nacionalismo do futuro presidente da Petrobras, para que não pense só no mercado financeiro. Que a Petrobras volte a ser forte como estatal brasileira, mas não apenas para o mercado financeiro, mas forte para o Estado e para a nação brasileira. Que a gente recupere nossas refinarias, nosso pré-sal, que a Petrobras participe da cultura brasileira, dos projetos nacionais. Uma estatal necessariamente não tem que dar lucro. Ela não tem que ser lucrativa. O que ela tem que ser é participativa na construção da nacionalidade da nação brasileira. E aí parece que Bolsonaro se colocou contra o projeto de Paulo Guedes, foi chamado de comunista pelo PSDB. Olha que absurdo, que coisa surrealista nós estamos vivendo nesse país. Um partido golpista como o PSDB, um partido de direita como o PSDB, que outrora foi social-democrata, chama o fascista de comunista. Porque ele tirou o presidente, ou quer tirar o presidente privatista da Petrobras. O que o Castelo Branco faz é aumentar o lucro da Petrobras para fortalecê-la no mercado financeiro internacional, pouco ligando para a situação nacional, para o povo brasileiro. Mas Bolsonaro também está pouco ligando para o povo brasileiro, através da Petrobras. Ele quer nomear um general. Ou seja, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Ou não. Fica uma gigantesca confusão. Mas quem perde? O Brasil. Porque com a Petrobras, com a desvalorização de 20% de suas ações e a desmoralização internacional da economia da Petrobras, ela pode ser vendida, continuar sendo vendida a preço de banana, satisfazendo desta forma as hostes neoliberais da elite do atraso que deu o golpe neste país. Tá dando para entender ou é muita confusão? De um lado você tem o maluco do Bolsonaro tomando atitudes pessoais, que não tem nada a ver com política, tem a ver com a situação dele, a situação exitosa de manter-se no poder, botar mais um general num cargo-chave. Do outro lado, você tem Paulo Guedes sendo desmoralizado na sua política econômica, porque a política é privatista, a política é neoliberal, e ele tira o homem que é o capitão neoliberal à frente da Petrobras, que é o Castelo Branco. Mas isso não desmoraliza Paulo Guedes, porque a Casa Branca não desautoriza a saída de Paulo Guedes. O Bolsonaro pode nomear os generais que quiser, contanto que a política neoliberal continue. Isso que Bolsonaro fez não é uma mudança da política neoliberal. Isso é um ato dele, individual, privado, da loucura dele, da sífilis, talvez, que o acompanha. Por outro lado, é preciso que a Petrobras retome seu contato com a nação brasileira. Ela só será forte internacionalmente enquanto ela for forte nacionalmente, internamente. Uma Petrobras vendida aos pedaços, com refinarias sendo destruídas, destroçadas, com a Petrobras desmoralizada, sem projeto, sem nada, não pode ser forte internacionalmente. Ela se enfraquece e fica fácil de ser vendida. Defender a Petrobras para os brasileiros, para a nação brasileira, é dever de cada um de nós. Sem perder de vista que ela é uma empresa grande que faz parte da Bolsa Internacional e que não pode ser desmoralizada, desmontada, enfraquecida aos olhos dos abutres internacionais, sobretudo do imperialismo norte-americano, a quem Paulo Guedes deve obediência. Não só Paulo Guedes, Deltan Dallagnol, Moro, Bolsonaro, toda esta raça de vermes que a gente conhece. A situação da Petrobras é terrível.
Quem sobreviver verá o que farão também com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com os Correios e com todas as empresas estatais brasileiras na política de Paulo Guedes, misturado com a loucura sifilítica, se assim podemos dizer, de Bolsonaro. O rei maluco, o rei Jorge do Brasil. Aquele rei inglês que saía correndo nu pelos jardins do palácio da Inglaterra. Nisso tudo, os filhotes dele, o 01, 02, 03, 04, estão até caladinhos demais, porque ninguém sabe exatamente. Até o general Heleno está calado. A confusão nas hostes do governo é tão grande, ninguém sabe quem manda, que um Daniel Silveira vira expressão nacional, a ponto de um clube de alta patente de oficialidade militar prestigiar um soldado da Polícia Militar, virar público defender um criminoso soldado da Polícia Militar. O que é isso? Nem isso esse clube consegue se respeitar. É muito confuso. Não é só a Petrobras que está confusa nesse momento para nós. Entender o Brasil hoje é profundamente confuso. Qual o papel do general Mourão? Qual o papel do general Azevedo? Qual o papel do general Heleno? Qual o papel daquele panaca, aquele boneco João Teimoso, que é ministro da Saúde? Qual o papel dessa gente toda nisso aí? Qual o papel desse que é ministro das Relações Exteriores, do que passou a boiada? E a Damares mexendo agora na questão dos direitos humanos, tirando fora toda a sociedade civil da discussão para refazer a política de direitos humanos a partir de 14 pessoas escolhidas por ela e que devem manter sigilo absoluto sobre as discussões travadas dentro da nova comissão que vai elaborar os direitos humanos do Brasil. Está muito difícil de entender, não só a Petrobras, o próprio Brasil. E é neste ambiente que a própria esquerda não se entende. É neste ambiente que a própria esquerda está perdida, nadando de braçadas num lamaçal, num mar de algas que prendem ela a uma pauta que não tem nada a ver. Que a pauta da esquerda deveria ser a luta de classes, a pauta da esquerda deveria ser as questões nacionais, a pauta da esquerda não pode se pautar em pauta de costumes, apenas em pauta de costumes. Lamentável tudo isso que estamos vivendo. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Mas a Petrobras brasileira para os brasileiros, rendendo frutos para os brasileiros e forte o suficiente para se impor no mercado internacional. É mais ou menos como todo mundo dar as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.